Muito bem, bom dia, bom te ver através das câmeras, ver que você está na sua casa, separando esse momento para pensar nas coisas de Deus, pensar naquilo que Ele tem feito por nós e principalmente no que Ele fez, que é principalmente aquilo que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma breve pausa na série da manhã para ouvir uma das histórias mais conhecidas de Jesus. O tema geral é culpa, a responsabilidade de estar envolvido no condenar e participar da morte de um inocente. Ser promotoria, testemunha de acusação, juiz contra alguém, mas também fala muito da consequência ou das consequências que o mal geram em mim e em você. Mesmo que a gente não perceba, o mal praticado, intencionalmente ou não, cobra um preço bem alto. É sobre o que acontece aos seres humanos quando a gente dá espaço ao impulso de se livrar de pessoas que a gente não gosta. O que normalmente envolve em desumanizar essas pessoas das mais variadas formas, com mentiras, apelidos, que diminuem e até violência em outros casos. A ideia de que matar, praticar o mal contra alguém, traz efeitos sobre mim, não é nova. E, para ser sincero, também não é exclusivamente bíblica. Até Shakespeare fala um pouco disso. Macbeth, a mulher, na verdade, ali, mata um rival, o Conde Duncan, fica traumatizada, não consegue dormir, tem pesadelos à noite, passa a ser sonâmbulo, e algumas pessoas passam a ser testemunha desses sonhos, desse sonambulismo que ela tem no palácio, e o que ela vem falar ali. Então, em dado momento, em uma certa noite, ela esfregando as mãos, sonâmbulo, diz: aqui está mais uma maldita mancha. Qual a necessidade de ter medo? Quem vai me fazer prestar contas? Quem podia imaginar que o velho homem tivesse tanto sangue nele? Será que essas mãos ficarão limpas um dia? É o que o texto de hoje, o texto que a gente vai ler, chama de culpa de sangue. Violar a vida de um inocente tem consequências, mesmo que ninguém descubra. Shakespeare vai numa direção profundamente bíblica, de que os seres humanos são diferentes do restante da criação. Não é a mesma coisa que esmagar um besouro. Uma das primeiras histórias da Bíblia fala justamente disso. Caim mata o seu irmão Abel, um inocente. Pode acompanhar em Gênesis, capítulo 4, dos versos 8 a 13. Gênesis, capítulo 4, versos 8 a 13. Diz assim: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Disse ele: não sei. Acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: o que você fez? Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Existe um peso claro, uma responsabilidade, um preço. É alguma coisa que a gente vê nos filmes. Mesmo você que não é muito fã de filme de guerra, tem uma cena clássica que aparece na maioria deles. Um soldado mergulha num espiral emocional depois de matar alguém, ou mesmo não consegue atirar em alguém, mesmo sendo do lado oposto. Até o Darth Vader, portanto, chamado Darth Vader, já no lado negro da força, sofre por matar ou participar na morte de Padmé, a namorada dele, talvez. Ok, eu tenho um pressentimento de que nenhum de nós matou alguém. Eu tenho a sensação de que ninguém aqui, ninguém que está ouvindo, participou diretamente no assassinato de uma pessoa. Então, a gente está bem nesse mandamento, certo? Estamos tranquilos, pelo menos nesse, a gente está inocente, ou pelo menos livre. É interessante, e é verdade, de cara, esse mandamento fala de trazer a morte a um lugar que ela não pertence. Mas há pelo menos dois outros níveis mais profundos que a gente esquece. O primeiro nível é de preservar, cuidar e valorizar a vida. Um exemplo que eu ouvi uma vez, é meio besta, mas muito bom, é que a gente costuma dirigir com mais cuidado quando no banco do passageiro tem uma coca, naquela péssima embalagem de papelão, do que quando tem uma pessoa. Porque a gente está mais preocupado em não sujar o tapete do que dar um susto em alguém ou colocar a vida de alguém em risco por algum tipo de direção imprudente. Normalmente, a gente se inocenta desse mandamento só porque a gente não matou
ninguém, assassinou uma pessoa. Mas a gente não costuma pensar no outro ou nas outras partes do mandamento, por exemplo, valorizar a vida. Então a gente repete para si mesmo e para os outros, eu nunca matei ninguém. Na verdade, eu nunca cheguei perto disso. Pelo menos esse eu obedeço. Ao que Jesus responde, ouviste o que foi dito dos antigos, não matarás. E quem mata estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, está sujeito a julgamento no tribunal. E quem chamar de tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Primeiro, Jesus não pensa ou considera que o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, está incompleto, mas que a gente, normalmente, se contenta com pouco. O que ele está dizendo é melhor reconsiderar essa ideia de que eu nunca matei ninguém. Se desejou o mal, ofendeu, tramou, desprezou, diminuiu o caráter de alguém em público, deu falso testemunho, participou de um assassinato. Seja por fazer alguma coisa com as mãos, ou ainda com palavras agressivas, por exemplo, fofocas ou até fake news. Para Jesus, estar envolvido em qualquer uma dessas coisas é quebrar o mandamento. Ponto. Tenho certeza que nenhum de nós nunca praticou nenhuma dessas coisas, certo? A gente é encorajado, então, pelas Santas Escrituras, por Jesus e, portanto, por Deus, a não apenas restringir as nossas mãos, mas o coração. Principalmente, e faz parte também, a língua. Porque o contrário disso traz consequências, mesmo que a gente não perceba. A Páscoa fala justamente disso, do sangue inocente derramado, do assassinato de Jesus, que começa com a oposição verbal e maldosa dos religiosos, passa por uma série de torturas e termina na maior delas, a cruz. O texto de hoje envolve gente que compartilha a culpa e o que isso faz com elas. É uma história antiga sobre alguma coisa que aconteceu há muito tempo, mas que também fala da humanidade como um todo. Mesmo que a gente nunca tenha assassinado alguém fisicamente, todos nós temos colaboração no mundo como ele é. Aliás, num sentido teológico, também somos causadores da cruz. Hoje a gente vai ver vários retratos de como as pessoas lidam com a culpa de sangue, com o mal no mundo. Há 4 personagens principais, sem ser Jesus, claro. Judas, o discípulo, os líderes do povo, Pilatos e a multidão. Cada um deles reage ao próprio modo ao mal. Ninguém do jeito correto. E a gente pode encontrar neles, mesmo que tenha acontecido há 2000 anos atrás, a nós mesmos. Então, algumas perguntas são importantes para a gente pensar hoje. Quais são as formas de lidar com a culpa? Quais são as formas erradas? Como que isso tem nos destruído? O que a Páscoa, a data de hoje, nos oferece? E, principalmente, qual a resposta de Deus para o mal no mundo? Então, eu te convido a acompanhar, a gente vai de trechinho em trechinho, um pouco de verso a verso, lá em Mateus, capítulo 27, do 1 ao 20 e pouquinho, tá bom? Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 27, a gente vai começar pelo verso 1. Diz assim: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, entregaram a Pilatos, o governador. No capítulo anterior, Jesus já tinha sido julgado, e por isso que ele começa lembrando da condenação. Um julgamento para lá de enganoso. O texto diz que os chefes dos sacerdotes procuravam um depoimento falso contra Jesus. Porque para que eles pudessem condenar Jesus à morte. Eles não encontram nada. Então eles fazem 2 acusações. Uma é falsa, com apenas uma testemunha, quando a lei exigia 2, pelo menos. E a outra é verdadeira, que Jesus não nega, aqui ele é rei. E com base nessa última, levam Cristo até Pilatos. A situação ali, o contexto histórico, a realidade das pessoas é bastante diferente da nossa. Israel, o reino, o país, se você quiser, é dominado por Roma. Roma tem um representante local, o tal de Pilatos. O país está longe de ser um oásis, ele é cercado, Pilatos é cercado por gente que o detesta. E do jeito que a gente vai lendo o texto, a gente percebe que Pilatos não quer dor de cabeça, mas ele tem que condenar alguém à morte, só ele tem poder para isso. E por isso, mesmo que um pouquinho contra a vontade, e detestando o domínio de Roma, os religiosos precisam levar Jesus até Pilatos. Antes do julgamento, Mateus faz uma pausa. Diz assim no versículo 3 ao 5.
quando Judas, que havia sido traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata que ele ganhou para trair Jesus. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e se enforcou. Isso é triste. Um dos 12, uma das pessoas que mais teve contato com Jesus em toda a história, tira a própria vida. A gente não sabe exatamente o que estava na cabeça dele. O que a gente tem é remorso e não arrependimento, como descrição e só. Ter traído Jesus, ver o que estava a acontecer com ele, acaba com Judas. Percebe isso? Quer dizer, Jesus nem tentou se defender. Ele seria espancado, cuspido. Quando ele ouve, ou vê, a gente não sabe muito bem, Jesus sendo levado para o governador, é demais. Jesus ensinou a dar outra face, amar os inimigos, e ele realmente faz isso. Então, quem sabe dá para compensar a traição de alguma forma. Está aqui o dinheiro, eu não quero ganhar com esse julgamento falso, eu não quero ter lucro com essa condenação, pega de volta esse dinheiro. Lembre-se, os líderes de Israel querem Jesus morto há muito tempo. Mas eles não tinham se movimentado muito nesse sentido. Lembre-se, é Judas que vai até esses líderes. Ao que eles respondem a essa oferta de devolução: o problema é teu. Esse amigo não era o seu, você é tão culpado quanto a gente. Desesperado e se sentindo impotente, ele joga o dinheiro no chão e, transtornado, se enforca. Judas não consegue imaginar um mundo ou um Deus que ofereça perdão e graça suficiente para o que ele fez. Ele não consegue imaginar luz para as trevas que ele se envolveu. É mais do que ele pode suportar. A gente vai falar disso no final, mas Judas tem razão. Não existe solução humana para o mal no mundo, e nem forma de compensar. Cerca de 800 mil pessoas no mundo pensam assim todo ano. No Brasil, no nosso país, uma pessoa a cada 40 minutos. Em 2019, 11 mil irmãos brasileiros tiraram a própria vida. É a segunda maior causa de morte no mundo inteiro entre jovens de 15 e 29 anos. Judas fica totalmente devastado com o mal que ele promoveu e com a morte de um inocente. Perceba, ele nem viu Jesus morrer. E isso, o que já tinha acontecido, foi demais para que ele pudesse suportar na cabeça dele. Esse é o primeiro retrato, a culpa que esmaga. Vamos para o próximo. A gente continua, agora no versículo 6 ao 10. Os chefes dos sacerdotes juntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no templo, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até os dias de hoje. Então se cumpriu o que havia sido dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me ordenou. Ok, bacana, interessante. Esse é um parênteses um pouco estranho, eu sei. Ainda mais depois do que a gente acabou de ler. Mas faz todo sentido. Pergunta: os chefes dos sacerdotes se consideram responsáveis pela morte de um inocente? As pessoas que pagaram pela morte de Jesus, pela traição de Judas, pelo julgamento falso, por procurar testemunhas, consideram que estão condenando à morte o inocente? O fato é que se Jesus merece ser condenado pelo que ele fez ou falou, eles deveriam se sentir à vontade para usar o dinheiro, de forma livre. Mas é isso que acontece aqui? É isso que a gente vê eles conversando ou decidindo? Porque eles não gostam de Jesus, porque eles consideram Jesus uma ameaça a todo o sistema ali, judaico, religioso, social, eles decidem matá-lo. E isso aqui é profundamente contraditório. Porque ao mesmo tempo que eles estão preocupados em obedecer à lei e não dar o dinheiro de sangue como oferta no templo, eles falham em defender um mandamento-chave: evitar a morte de um inocente. Eles convenientemente escolhem o que vão obedecer. Aliás, por que eles não dividiram o dinheiro entre si? O que eles fazem revela ainda mais o coração deles. Eles compram um terreno para ser cemitério de estrangeiros. Por exemplo, hoje, se alguém morre no exterior, normalmente,
família e embaixada se movimentam no sentido de trazer o corpo. Naquela época, o mundo não era tão conectado assim. Então, se um peregrino ou estrangeiro viesse a falecer, longe de casa, precisava ser enterrado ali mesmo. E em um certo sentido, e você pode concordar comigo nisso, esses líderes promovem um serviço público. Eles promovem, pelo menos na cabeça deles, uma boa ação. É altruísmo. Eles pegam o dinheiro que voltou e usam para o bem comum. É significativo que Mateus tenha incluído esse pequeno detalhe. A responsabilidade pela morte de um homem inocente acaba com Judas. Já esse outro pessoal se vê de mãos atadas. Eles até reconhecem que são responsáveis pela morte de um inocente. E dão um jeito de livrar a consciência, porque eles não querem, pelo menos, lucrar com isso. Imagina, lucrar, que tipo de gente faria isso? Na verdade, um olhar mais atento sobre o que está acontecendo aqui, faz a gente pensar que uma cidade inteira, gerações, se beneficiaram com essa traição. O cemitério é construído em cima desse sangue. Em um certo sentido, muita gente se tornou cúmplice da injusta condenação de Jesus. O que para muita gente seria vergonha, hoje provavelmente é local de peregrinação. Imagina, fazer uso, construir, morar, ganhar dinheiro, literalmente em cima do sangue inocente, a angústia de participar disso, de olhar para o lado e saber que aquele terreno foi comprado com o sangue de Jesus. O que Mateus coloca aqui é parecido com um certo desespero que alguns de nós sentem quando descobre da onde vem o jeans que a gente veste ou a origem do material, origem do metal dos nossos aparelhos. Mesmo quando a gente foge de uma marca, seremos inevitavelmente reféns de outras. A gente pode cancelar o serviço que for, continuaremos consumidores de outros igualmente maus. Mateus constrói uma bela imagem de quão grudenta e envolvente é a nossa condição humana caída. É isso que o mal faz, é isso que o pecado traz. A gente pode responder como Judas e permitir que essa sensação, esse sentimento, essa percepção nos esmague, paralise. Ou ainda reconhecer esse mal e compensar de alguma forma. Mas perceba, a culpa continua entrelaçada nas minhas decisões. Muito do que a gente faz, compra e gosta, envolvem o patrocínio do mal. E a gente não consegue se livrar disso. Mesmo sendo cristãos, nós continuamos envolvidos com o mal, fazendo uso ou patrocinando. O texto continua. Jesus foi posto diante do governador, agora do 11 ao 18. Você é o rei dos judeus, respondeu Jesus. Tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes, pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos perguntou, você não ouve a acusação que estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que havia ali se reunido, qual destes vocês querem que eu lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabiam que o havia entregado por inveja. Isso aqui é irônico. Pilatos libertando gente, porque ele era conhecido por incontáveis e contínuas mortes, de acordo com um filósofo contemporâneo ali de Pilatos. E ele tinha esse gentil hábito de liberar um condenado. No caso, a gente tem Barrabás, que é bem conhecido, e a gente vai falar mais dele. O retrato número 3 é Pilatos. E ele é um pouco diferente dos outros, porque ele não tem relacionamento com Jesus. Ele não tem raiva de Jesus. E ele não tem qualquer tipo de interesse nessa morte. Na verdade, teoricamente, o melhor para ele é que Barrabás morra. A gente não tem todos os detalhes da conversa, mas o romano se impressiona com Jesus, inclusive com silêncio. Barrabás é um rebelde, provavelmente contra Roma. Nada mais antagônico do que Jesus, que dizia, bem-aventurados os pacificadores. Pilatos tem na frente duas pessoas, uma multidão ensandecida berrando, querendo sangue. E o texto continua. Estando Pilatos sentado no tribunal, a sua mulher lhe enviou essa mensagem. Não se envolva com esse inocente, porque em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador,
Qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles, Barrabás. Perguntou Pilatos, que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam, crucificam. Por quê? Ele não cometeu crime algum, perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucificam. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos no meio da multidão e disse, estou inocente do sangue desse homem, a responsabilidade é de vocês. Essa aqui é uma situação para Pilatos que não tem como ele sair bem. Até a mulher dele entende que Jesus é inocente. Ela tem um sonho sobre isso. É interessante que no livro inteiro, só José, pai de Jesus, tem um sonho. A situação não vai a lugar nenhum. É mais um daqueles dias em Jerusalém. Um possível motim em mãos. De repente, o indicado de Roma pega uma bacia de água. Imagine, barulho, tumulto, gente gritando crucifica, os líderes ensandecidos, já querendo matar Jesus há muito tempo. A história de que Judas já se matou. O governador resolve o dilema, não por uma questão de integridade, mas por conveniência. Quer dizer, todo mundo sabe que Jesus é inocente. Mas o que você faria? Soltar Barrabás e ter uma revolta em mãos? Ou só e apenas autorizar a morte de um ninguém e voltar para o palácio com alguma paz? Ele não apenas condena Jesus na prática, ele declara, como o texto diz, a si mesmo como inocente. E querendo ou não, ele se torna culpado pela morte de Jesus. A indiferença de Pilatos não muda a situação, a consequência ou mesmo a realidade. Judas decide fugir. Os líderes, algum tipo de caridade. Pilatos, a indiferença. Por último, a gente tem as multidões, que acreditam piamente que Jesus é uma ameaça, ou que por algum motivo não representa os interesses deles. Eles não são como Judas que sofre. Pelo contrário, eles se aceitam ser responsáveis pelo sangue inocente. A morte de Jesus é um preço aceitável a ser pago por N interesse. Todo o povo responde que o sangue dele caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou aceitar Jesus e entregou para ser crucificado. E aqui cabe um breve parênteses. Ao longo da história, esses versos foram usados para perseguir os judeus. Não é o que Mateus tinha na cabeça, e portanto Deus, quando inspirou, e registrou isso. É uma mancha na história da igreja e uma traição contra o reino de Deus. Enfim, o que o texto indica, com alguma firmeza, é a escolha por Barrabás e faz questão de dizer que ele era famoso. Então, eu e você, bons leitores, interessados e curiosos, a gente precisa ir atrás disso. É importante que a gente descubra o porquê que Barrabás é famoso ou conhecido. Perceba os textos. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Outro texto, agora em Lucas 23. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Terceiro texto, a terceira aparição de Barrabás, sem ser o que a gente leu, eles, em resposta, gritaram, não, ele não, falando sobre Jesus, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Eu não sei exatamente que tipo de figura vem à sua mente quando a gente pensa em Barrabás, mas ele era um judeu como Jesus, provavelmente marcado pelo sol, cabelos escuros, sandálias gastas. Talvez a imagem que você tenha de Barrabás é de um vilão, alguém que tem uma voz grossa, uma risada profunda, um olhar mau. Mas tem um detalhe interessantíssimo nessa descrição. Percebeu pelo que Barrabás é conhecido? Ou, especialmente, por que ele pode soar um bom candidato à anistia? Barrabás é um herói. O que os judeus, os fariseus, os discípulos mais queriam de Jesus? Qual o assunto mais recorrente, um dos mais recorrentes, ao longo da história de Jesus? O que todo mundo pressionava Jesus para falar, fazer ou começar? Quer dizer, de um lado você tem Jesus, o meu reino é daqui, antiviolência, pacífico, dê outra face, ore pelos seus inimigos, não deseje o mal ao outro, ame o próximo, inclusive as pessoas que você detesta. Do outro lado, a outra opção de liberdade é um líder que luta pela liberdade, defende o reino judeu e deu passos firmes nessa direção, chegou inclusive a matar. Barrabás é um criminoso, sem dúvidas, mas para quem? A verdade é que os judeus não necessariamente consideravam Barrabás indesejável. Pelo contrário,
Ele está liderando uma insurreição. Ele é um herói. Ele é um combatente, um símbolo de esperança, um sopro de liberdade. Na cabeça de muita gente, Barrabás é mais Messias do que Jesus. Barrabás é muito mais líder do que Jesus para muita gente. Barrabás é como Saul, um líder sob demanda. Já Jesus, um autêntico filho de Davi, um rei segundo o coração de Deus. Eles não apenas escolhem Barrabás, eles rejeitam Jesus. Eles não apenas rejeitam Jesus, eles escolhem Barrabás. Faz sentido? Jerusalém não escolhe o caminho estreito de Cristo, mas o largo de Barrabás. Eles querem o reino, mas eles não querem o rei. E essa é a história da humanidade. Querer tudo o que Deus oferece, mas não querer o único que pode entregar. De manhã a gente está nessa série, versão oficial, que fala das bem-aventuranças, da alegria que é ser um filho de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os pacíficos, os que têm sede de justiça, os misericordiosos, os pacificadores, os puros de coração e os que amam a justiça. Pergunta: quem no mundo inteiro, qualquer pessoa, quer morar no reino dos injustos, no reino dos arrogantes, na terra dos violentos, na casa dos indiferentes? A verdade é que a gente quer tudo o que Deus oferece, desde que isso não signifique segui-lo. Reconhecer-se como alguém mau, um pecador imperfeito que precisa de salvação. Em mais ou menos 40 anos, no tempo de vida dessas pessoas, elas vão conseguir a liberdade de Roma. Eles vão ter guerra, e eles vão ter também a total e completa destruição de Jerusalém. Consequências. Essa aqui é a última e a mais esquecida rejeição que Jesus sofreu. A dureza e o desejo do coração deles é a última e decisiva causa da morte de um inocente na cruz. A gente tem nesse texto 4 grandes retratos de pessoas que lidam com o mal e os seus efeitos. E para ser sincero, se a gente acredita nas palavras de Jesus sobre assassinato, sobre morte, e que ele morreu por causa e em favor dos filhos de Deus, todos somos culpados. Culpados como Judas, que traiu o conhecimento das coisas dele. Responsáveis como líderes do povo, que tentam fazer coisas boas. Réus como Pilatos, que vive de forma indiferente com os efeitos do mal e as nossas decisões. Duros de coração como o povo, que rejeita a mensagem de Deus. E isso pode nos esmagar. E como Judas, fazer simpatizar com a ideia de pôr um fim em tudo, sem ir necessariamente às últimas consequências. A gente pode ter a consciência do mal e tentar equilibrar isso com um estilo de vida e consumo responsável. Mas sejamos sinceros, não vai tirar o mal no mundo. Não vai tirar o mal do ser humano. A gente continuará a fazer guerras estúpidas e preços baixos demais. É impossível, na verdade é perfeitamente possível, dar de ombros, saber das injustiças, do sofrimento das pessoas e dizer um evangélico: eu vou orar por você, sem sentir um pingo de misericórdia. O que eu posso fazer? Eu preciso pagar as contas, a vida continua. Ou agir então com uma estúpida coragem de assumir: na minha vida mando eu. Mas não ter plena consciência do que isso significa, da destruição que isso traz. E isso tudo nos enterra nas trevas. A coisa mais notável nessa história é que, na verdade, só existe um inocente, Jesus de Nazaré, o verdadeiro Messias, que não se defende uma única vez. O que Jesus está fazendo é se mover para a cruz, porque ele quer morrer, se entregar por essas pessoas. Ele morrerá por assassinos, estupradores, mentirosos, ladrões, irados, falsos e suicidas. Enfim, por pecadores. E só por eles. Jesus está seguro, ele demonstra esse amor por nós, como Romanos diz. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. O silêncio de Jesus é de alguém que quer levar adiante essa missão de Páscoa. Qual? As últimas palavras de Jesus, algumas das últimas, resumem muito bem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Porque Jesus morreu então? Para trazer perdão. E com o perdão, vida. Páscoa, portanto, é morte, perdão e vida. Essa história que a gente leu traz alguns retratos precisos de nós mesmos e do nosso mundo. Um lugar injusto e caído.
bem longe de como Deus planejou. Jesus é o único inocente e a gente precisa desse amor, manifesto no silêncio, de alguém que não quer atrasar a Páscoa nem um minuto. A verdade é que nós estamos há 2000 anos tentando resolver as coisas pelas próprias mãos. 2000 anos tentando fazer o mundo um lugar melhor. 2000 anos indiferentes ao mal quando não nos afeta. 2000 anos rejeitando o rei. E isso pode acabar hoje. Basta o reconhecimento de que Jesus salva. Seja você alguém que nunca se imaginou como cristão, ou uma pessoa que há anos se envolve com a igreja, a mensagem da Páscoa, a mensagem do perdão, salva e transforma. E não tem nenhum filho de Deus que não precise continuar a ser mudado por ele. Uma palavra que a gente costuma ouvir nessa época é ressurreição, que apesar de bem específica, é a mensagem de que Jesus veio até nós, viveu em nosso meio, morreu em nosso lugar e reviveu para trazer vida a cada um dos seus filhos. Que a morte perdeu o poder. Essa é a solução definitiva de Deus para o mal no mundo. Perdão para o mal, para a culpa. Ressurreição é isso. A esperança, a vida que Deus nos entrega quando nós nos aproximamos de Jesus. Algo que só Ele pode dar. O preço, Ele já pagou. A gente fala bastante da cruz e isso é bom. Ela é o centro de todas as coisas. Mas nem a Bíblia e nem a história de Jesus termina na cruz. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. O túmulo estava vazio. Na sexta houve morte. Domingo trouxe vida. Se o sábado foi de silêncio, o domingo traz alegria. Ele ressuscitou para nos dar vida, ensinar a viver. Ou como Romanos 6,4 diz, foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também para nos dar uma nova vida. Eu não sei o que essa história traz ao seu coração, como que você recebe e o que o Espírito te traz à mente. O que eu sei é que é a palavra de Deus. E isso deve refletir no nosso coração, nas nossas casas, porque nada é maior do que a Páscoa. Eu não sei exatamente o que Deus quer mudar na sua vida, mas eu sei que a gente precisa ouvir a história de Jesus de Nazaré, que não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o seu rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, e Ele foi afligido e atingido. Mas Ele foi transpassado por nossas iniquidades e pecados. Castigado, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Tudo isso para quê? Para vencer a morte, oferecer perdão e trazer vida. Apesar das nossas mais variadas falhas, Jesus ama e se entrega. Nós não podemos pensar em sequer um minuto em prejudicar a vida de alguém sem se lembrar de Jesus. A verdade é que o mandamento foi completamente esquecido na crucificação, mas Deus transforma o mal em bem. Jesus morre pelos nossos pecados, falhas para perdoar homicidas como nós, que injustamente tiram a vida uns dos outros em nossos corações e por nossas mãos. É essa graça que nos motiva a sermos um povo que trabalha com toda a força para preservar, proteger e promover a vida para a glória de Deus. Páscoa é a plena consciência de todo o mal que eu fiz e o bem que Jesus fez por mim. Páscoa é essa honestidade crua de quem eu sou, uma confissão que eu sou fraco, de que a cruz tem poder para transformar qualquer história. Choro em riso, violência em paz, trevas em luz, ódio em amor, vazio em esperança, mal em bem, morte em vida. Viu só? A gente sabe o que é Páscoa. Vai e fala para alguém. Para isso eu tenho duas perguntas para a gente encerrar. Onde que eu preciso de uma vida nova? Mesmo eu e você, que talvez já conheçamos a história de Jesus, já tenhamos recebido a salvação que só Ele pode oferecer, é perfeitamente possível e bastante provável que existam diversas áreas na minha e na sua vida que permanecem sob a sombra da morte, em que a luz dele ainda não brilhou, em que a vida ainda não trouxe vida, em que a gente ainda não descobriu e permitiu que Ele transforme pelo poder do Espírito.
Páscoa é esse lembrete de que nós não estamos sujeitos ou entregues à morte. E isso serve também para aqueles que são filhos de Deus. Onde eu preciso de uma nova vida? Se eu não tenho uma resposta para isso, a boa oração que eu posso fazer é: Deus me revela, som do meu coração, revela a mim o que eu preciso e o Senhor precisa transformar em mim. A segunda pergunta é: você deseja a salvação? A gente vive em tempos estranhos e tristes, de muita frustração, mas a Páscoa não foi cancelada. Deus continua a dar vida, e é uma excelente oportunidade para recebê-la por meio da cruz e das mãos de Deus. Os judeus comemoram o ano judaico em setembro, os chineses em fevereiro. Os cristãos comemoram vida nova em abril. Feliz Páscoa. Vamos orar. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajuda a pensar e refletir, Pai, como nós temos lidado com o mal no mundo, como isso tem nos destruído, nos afastado uns dos outros. E, sobretudo, Pai, trazido consequências sobre a nossa vida, Deus. O Senhor nos ajuda a ter um coração sensível para perceber o que ainda não foi trazido à luz pelo seu poder e pelo seu amor. Nos ajuda, Deus, a ser representantes dessa mensagem de vida e ser lembrado disso, para que o Senhor continue a nos transformar com o seu poder. Nos ajude a ter coragem a falar das pessoas e para as pessoas dessa boa notícia, desse evangelho de que o Senhor dá a vida. Nos ajuda a ter uma boa semana, a pensar nessas verdades e, sobretudo, ser representantes da sua verdade. Em nome de Jesus, amém.